Quando eu andava pelo mundo, sem Deus e sem salvação, não tinha paz nem um segundo dentro do meu coração. Sendo um fardo pesado de pecado e de dor, mas Cristo foi crucificado para salvar o mais vil pecador. Te cantarei, meu Deus, as maravilhas que operaste. A minha alma resgataste por teu imenso amor. Te louvarei, meu Deus, de coração, ao triste arrependido, cansado e abatido, tu és teu perdão. Glória a Jesus! Jesus é maravilhoso! Glorifique o nome dele! Ao pé da cruz fui cair, depois de tanto pecar, os meus pecados ouvindo, Jesus quis perdoar. Teimoso torna meu pranto, maravilhoso tu és, ó Senhor. Eu cantarei, Senhor, as maravilhas que operaste. A minha alma resgataste por teu imenso amor. Te louvarei, meu Deus, de coração, ao triste arrependido, cansado e abatido. Tu darás o teu perdão e a salvação. Serão reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fúgida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunha pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Capítulo 12, os 3 versículos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Curva a tua cabeça. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos por esse dia que o Senhor preparou para nós. Pai querido, fale conosco através do poder da palavra viva, da palavra eficaz que não volta vazia, a palavra que tem propósito. Senhor, nesta noite nos rendemos a Ti, Senhor, crendo no poder da Tua palavra. A Tua igreja se reúne, nós nos reunimos nesta noite, Senhor, para ouvir mais de Ti, pois precisamos, os dias são maus. Mas quando, Senhor, fixamos os nossos olhos em Ti, nós temos a certeza, Pai querido, que o Senhor está conosco. Assim nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, sente, amém? Deus seja louvado nesta noite. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, por todas as coisas. Servimos a um Deus soberano, a um Deus que não perde controle de situação alguma. O nosso Deus está no governo de tudo. O nosso Deus, Ele é um Deus que governa constantemente. Amém. Eu louvo a Deus por este dia, pela vida do nosso pastor, amém? Nós estávamos ansiosos para ouvi-lo, mas por um contratempo não foi possível ele estar aqui nessa noite. Eu agradeço a Deus pelas orações dos irmãos. Nós fizemos uma viagem até o estado da Bahia, depois fomos em Aracaju. Meus avós moram na Bahia. Meu avô está com 95 anos e minha avó com 80 anos. E nos alegramos ali, meus irmãos. Eu disse para eles, para os meus avós, falei que eles se cumpre o Salmo de número 92, lá no finalzinho, que o justo floresce como a palmeira, cresce como a árvore do Líbano. E lá vai dizer que na velhice dá fruto. Amém. Serão viçosos e florescentes. Glória a Deus. E o meu avô é um grande exemplo, meus irmãos, de homem de Deus. O meu avô. E o que me chamou a atenção, minha avó testificando dele, ele há décadas, ele ora 1 hora todos os dias. Glória a Deus. Meia-noite ele se coloca de joelho, o evangelista Daniel. 1 hora da manhã ele se coloca de pé e dorme. Todos os dias. E eu louvo a Deus pela vida da minha família. Eu tive a oportunidade de conversar muito com ele. A idade, ele já está um pouco mais cansado por causa da idade. A minha avó está mais ativa. Mas eu tive a oportunidade de ouvir alguns conselhos. E a melhor coisa é ouvir conselhos, amém? Sempre os mais experientes nos ensinam alguma coisa. Somos jovens, nós que estamos nessa caminhada, eles já passaram por muitas coisas que nós não passamos. E nós podemos dizer sim que nós servimos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e servimos ao Deus dos nossos irmãos mais experientes, os irmãos que já partiram para a eternidade. E eu louvo a Deus pela vida do meu avô. Amém, meus irmãos? E eu tive a oportunidade também de estar com meu irmão Hélio. Meu irmão, Deus mudou a história do meu irmão. Ele vivia uma vida totalmente dissoluta aqui em São Paulo. Totalmente dissoluta. E Deus tirou ele daqui. Ele trabalhava no açaí de Carapicuíba, justamente para a cidade da minha avó. Ele foi transferido para lá.
ele já tinha aceitado a Cristo aqui um pouquinho de tempo antes, 1 mês, 2 meses, foi para lá, teve uma fraqueza, não permaneceu por alguns meses, mas ele chegou numa igreja Assembleia de Deus, um pastor pegou ele, quebrou a patinha, colocou no colo, cuidou. Lá ele foi batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, casou no papel, é cooperador da igreja, auxilia o pastor e está servindo ao Senhor. Meus irmãos, o Evangelho é poderoso. O Evangelho vai além da nossa perspectiva humana, da nossa visão do que nós vemos. O Evangelho, ele quebra correntes, ele quebra cadeias no mundo espiritual. E esse Deus tão bom está trabalhando também na vida do meu irmão Osiel. Osiel e a Mislene, os dois estavam com um problema muito sério. E eu me lembro, e eu louvo a Deus pela vida desta igreja. As irmãs do ciclo de oração, o nosso pastor, eu me lembro que acabando o culto, ele chegou com a esposa, ele tinha acabado de sair da clínica junto com ela. Chegaram aqui na porta da igreja, passando pelo processo, não ficaram um tempo que era necessário, com família, muito difícil com as crianças. O pastor orou por eles ali, profetizou na vida deles. E até então nós estávamos procurando uma casa para ele em Carapicuíba. Mas Deus levou ele lá para Calheiras, próximo da minha irmã Luciana. E quando nós conseguimos essa casa para ele lá, a minha irmã estava indo para Pernambuco, viagem. E ele ficou lá com a família. E minha irmã pregando no Belém, que é um pouco distante. A ideia dela era levar eles para Belém. Mas na rua que ele foi morar, próximo à casa dele, tem uma igreja Assembleia de Deus, Ministério Paulistana. E ele foi para na rua, meus irmãos. Ele não tem carro, teria dificuldade. Na rua da igreja. E ele está congregando todos os dias. Eu louvo a Deus. Ele e ela estão crescendo na fé. E eu creio que o Deus que começou essa obra continuará aperfeiçoando. A guerra era muito grande, meus irmãos. A minha mãe chegou em uma situação, em um lugar, para vê-lo. Ele correu dela. Ela sentou e falou para Deus que tinha perdido a guerra. Que ela tinha perdido as forças. Mas quando nós perdemos as nossas forças, Deus dos céus em criação, quando os recursos da terra acabam, Deus ele está trabalhando. Não desista da tua casa, não desista da tua família, continue perseverando, orando, crendo que Deus está agindo. E eu louvo a Deus por essa igreja, meus irmãos, pelas irmãs do ciclo de oração, pelo nosso pastor, pelos nossos obreiros, que têm orado por nós. E enquanto a igreja está de joelho, Deus está trabalhando. Talvez, às vezes, a gente não está percebendo muitas vezes, mas Deus está agindo. Ele está trabalhando. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós lemos aqui a carta aos Hebreus. Uma carta que nós não temos o autor dela afirmado, não se chegou a uma conclusão. Quem foi o autor da carta aos Hebreus? A carta aos Hebreus, ela vai tratar da superioridade de Cristo. Essa carta vai nos dizer que Cristo é superior aos anjos, a Moisés. Cristo é maior do que todo o sacerdócio do Antigo Testamento. A nova aliança é maior. Jesus está acima de tudo. Nós já lemos aqui algumas vezes sobre esse controle de Deus, sobre Jesus estar sustentando todas as coisas. Que Deus possa plantar isso em nosso coração, que pela palavra, pelo poder da palavra, Jesus é a palavra.
Os mundos foram criados pela palavra. Tudo que existe é pela palavra. É verdade. E Ele está sustentando ativamente. Ele continua nos sustentando a criação. Ele não apenas cria, Ele continua sustentando. Todas as vezes que levantamos pela manhã, que nós respiramos, é Jesus, meus irmãos. Ele é o sustentador ativo das nossas vidas. Ele está conosco. E essa palavra ela é poderosa. E nós lemos aqui no capítulo 11. Aqui vai ter a galeria dos heróis da fé. Homens que pela fé venceram. Homens que pela fé seguiram na caminhada. E aqui diz que eles foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, mas não desistiram. Glória a Deus. E o escritor aos Hebreus está escrevendo a uma igreja, a igreja do primeiro século. Eles eram judeus e tentados a voltar ao judaísmo. Eles estavam tentados a retornar a velha vida. E o escritor ele direciona para essa igreja, aos hebreus, quem é Jesus. Ele vai mostrar que Jesus está acima de tudo, que Ele é poderoso, que a palavra é poderosa. O escritor vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é penetrante como uma espada de dois gumes, ela penetra até juntas, medula, ela é apta para discernir pensamentos. É isso que o escritor aos Hebreus está orientando aquela igreja. E eles, por causa da incerteza, a perseguição à igreja do primeiro século, eles tinham essa tendência a retornar. E não é diferente com nós crentes hoje. Também somos tentados a retornar ao legalismo, preenchendo requisitos mínimos ao invés de avançarmos na fé genuína. Todos os dias somos tentados a parar, a desistir, a desfalecer. Devemos nos esforçar para viver uma vida pela fé todos os dias. Aí nós iniciamos o capítulo de número 12, meus irmãos. Aí o escritor vai iniciar: portanto, nós também. Está dizendo para a igreja. Meus irmãos, essa palavra é tão atual. Glória a Deus. Essa palavra é tão viva. É como o escritor estivesse escrito há minutos atrás. A palavra de Deus é viva, sabe por quê? O autor está vivo. O autor da palavra está vivo. O autor da palavra reina para sempre. O autor da palavra zela pela palavra. O autor da palavra é fiel para que nós permanecemos firmes até o grande dia. O autor da palavra está vivo. Essa palavra é viva. Ah, meus irmãos, a palavra viva, ela entra em nossos corações. No mundo espiritual, ela quebra cadeias e correntes. O autor está vivo. É o único livro, meus irmãos, eu ouvi isso uma vez e achei fantástico. É o único livro escrito neste período de séculos e séculos de séculos que o autor está vivo. É o único, meus irmãos. Se pegarmos livros de 100 anos atrás, os autores já morreram. Se pegarmos livros de 200 anos atrás, os autores já morreram. Como é bom, meus irmãos, saber da história dos heróis da fé, da primeira igreja, os homens, os mártires, os pregadores, Jonathan Edwards, Spurgeon. Ah, meus irmãos, como é bom ler, ouvir. Mas eles morreram. É verdade. Nós temos um livro que o autor está vivo.
Nós temos um livro que é uma fonte inesgotável, uma palavra que jorra todos os dias, que ela é atual. Mais atual do que qualquer notícia. E ele vai dizer, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé do capítulo de número 11. Eles são as nossas testemunhas. Aí ele vai nos advertir. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, nos seduz. Aí ele vai dizer, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui o autor aos Hebreus, ele está nos dando uma ideia de uma corrida. Meus irmãos, toda corrida precisa de esforço, de preparo. Toda corrida precisa se preparar. Todo atleta que corre, ele precisa estar focado em algumas disciplinas. E tem alguns que correm maratonas, que competem campeonatos. E o escritor está dizendo de uma corrida. Aí ele vai nos dizer como que se corre essa corrida. Como que se corre essa corrida. Meus irmãos, eu disse isso hoje. O segredo dessa corrida não está no começo, não está no meio, está no fim. Que Deus possa nos perseverar até o fim. E no velório da nossa irmã Diaconisa Laide, que serviu a Deus nessa casa por mais de 50 anos, ela perseverou até o fim. Glória. Teve sofrimento, teve angústia, teve solidão, mas ela perseverou até o fim. Glória a Deus. Chegávamos lá e ela tinha um sorriso no rosto, confiando na promessa, na palavra. Então o segredo está no fim. O escritor Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, o verso 1 e 2, bem conhecido da igreja, ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, eu faço um paralelo com esse texto do escritor aos Hebreus, quando ele diz, deixemos todo embaraço. Este mundo quer nos embaraçar. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está dizendo de um sistema, ele está dizendo de algo do mundo, o sistema mundano. Ele quer nos tirar da centralidade do Evangelho. Como, irmão Osés? De diversas formas. Na atualidade, nos esfriando. Na atualidade, que nós venhamos nos entreter muito mais com as coisas que estão aos nossos olhos, o entretenimento, a busca pelo prazer, o comodismo na qual estamos vivendo. Nós corremos sérios riscos, meus irmãos. Nós corremos riscos se não permanecermos olhando para Jesus, e nós vamos ver isso mais adiante. O escritor aos Hebreus está nos ensinando o que devemos fazer. Não sejamos escravos deste mundo, deste sistema. Ele está dizendo de uma corrida proposta. Aí, meus irmãos, aleluia, ele vai dizer, e corramos com paciência
É necessário paciência para correr essa corrida. É necessário nós estarmos pacientes, meus irmãos. No original, paciência quer dizer assim, debaixo, permanecer, evangelista Daniel. Permanecer, no sentido literal, é permanecer debaixo, ou seja, suportar algo sem desistir. É a paciência de continuar na caminhada cristã, de continuar olhando para Jesus, de continuar buscando ao Senhor, mesmo quando a situação é contrária, mesmo quando o luto bate na porta, mesmo quando o diagnóstico é contrário, mesmo quando o sonho não é realizado, é permanecer firmes, paciente, com paciência, avançando, triunfando, até porque a igreja ela é triunfante, a igreja avança, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Sabe por quê, irmãos? O cabeça é Jesus, o cabeça é Cristo, Ele é o nosso orientador, o nosso sustentador, Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos remiu, aquele que nos tirou das trevas para uma maravilhosa luz, aquele que nos dá a paz que excede todo entendimento, é aquele que nos sustenta em todos os momentos da vida, é aquele que nos dias difíceis Ele está lá, nos dias alegres Ele permanece lá, nos dias de tempestade Ele está no barco, também depois que Ele acalma a tempestade, é uma grande bonança, Ele está lá, é Jesus o nosso Senhor. O escritor está orientando, o escritor está dizendo para a igreja, para os hebreus: corra essa corrida com paciência, corra essa corrida com paciência, sem desistir. Não é apenas esperar com calma, meus irmãos, é perseverança constante, é resistência espiritual, é firmeza em meio à pressão, é suportar dificuldades sem abandonar a fé, é a ideia de alguém que continua correndo mesmo cansado. É a ideia aqui, meus irmãos, que o escritor aos Hebreus está nos dizendo: mesmo que cansado, corram com paciência. Amém. Correr o quê? A carreira que está nos proposta. Qual o propósito nessa carreira, meus irmãos? Nós estamos neste mundo, e Jesus, na oração sacerdotal, falou: Pai, eu não oro que os tire do mundo, mas que deixe-os, que eles fiquem no mundo, porque nós estamos aqui com um propósito, meus irmãos. Um propósito que, irmão Oséias, nas coisas mais simples, é o teu vizinho que vê algo diferente em você, é aquela casa que está conturbada, mas quando ela olha para você, ela não consegue entender como aquele homem, como aquela mulher passa por dificuldades e está constante olhando para o Senhor. Essa carreira tem propósito. E o escritor vai dizer: corramos com paciência a carreira que está nos proposta. Aqui ele nos dá, no próximo versículo, no versículo de número 2, ele vai nos dizer como que se corre essa corrida. Ele vai dizer que é com paciência, mas como? Glória a Deus. Como que se corre essa corrida? Com foco no quê? Com os olhos em quem? No sistema humano, no sistema religioso, nas coisas deste mundo, na força do braço, na força do intelecto.
Ele vai dizer como. A NVI vai nos dizer, eu gosto dessa tradução. Aí ele vai dizer, olhando para Jesus. Essa corrida só se obtém sucesso no fim dela, olhando para Jesus. Quando nós olhamos para qualquer sistema humano, nós corremos o risco de desviar o foco. Aí a NVI vai dizer, tendo os olhos fitos em Jesus. Aí o escritor continua, autor e consumador da fé. Meus irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo. É muito bom ter os heróis da fé como testemunha. É muito bom lermos sobre os heróis da fé. Mas aqui o escritor de Deus não vai dizer assim, olhando para os heróis da fé, não. Ele vai dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhemos para Ele. Estejamos com os olhos fitos nele. Porque dele, meus irmãos, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois a ele, eternamente, amém. Jesus é a razão da nossa existência. Não olhe para sistemas humanos. Não olhe para a força do teu braço, não olhemos para a força do nosso braço. Essa corrida só é possível vencer se olharmos para Jesus. Se perdermos o olhar dele, não conseguimos completar a carreira proposta. Logo, se não conseguimos completar a carreira proposta, não receberemos o prêmio da salvação. Muitos têm desistido na corrida, na carreira, mas pelo poder da palavra nesta noite, meus irmãos, que possamos sair daqui crendo que Jesus é o nosso modelo inigualável. Quando olhamos para Ele, encontramos certeza que vamos chegar na reta final desta corrida. Quando deixamos de olhar para Ele, deixamos o alvo principal e corremos sérios riscos de não chegarmos. Por isso que eu me alegro, meus irmãos, quando eu vejo um irmão, uma irmã, os seus 80, 70, 90, servindo ao Senhor. Eles estão perseverando, olhando para Jesus. Quantas provas para chegarmos até aqui. Quantos homens passaram por aqui. Quantos homens serviram ao Senhor, a igreja, a história da igreja. Esses homens olharam para Jesus. Esses homens tinham os olhos fitos em Jesus. Policarpo, quando foi para ser executado, um pouco antes de ir para a execução, os homens, os carrascos chegaram até a casa de Policarpo. Policarpo recebe eles, alimenta eles e faz um pedido, deixa eu orar por algum momento. Aqueles homens permitem que Policarpo vá orar. Aí Policarpo sai da oração e ele vai até a execução. Aí aqueles homens carrascos disseram para Policarpo, negue Jesus, Policarpo. Negue Jesus, Policarpo. Policarpo disse, eu o sirvo por 80 anos. Ele nunca me decepcionou. Por que eu irei decepcionar agora negando ele? Meus irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Fizeram a fogueira para Policarpo. As chamas não o consumiram. Mataram ele à espada. Mas ele tinha uma certeza de quem ele servia. Jesus, o nosso Salvador. Onde estaríamos nós se não fosse Jesus? Glória a Deus. Onde estaria você se você não olhasse para Ele naquela prova, naquela luta? Certamente você não chegaria até o dia de hoje. Não desfaleça o vosso coração.
Não desfaleça o vosso ânimo. Tende bom ânimo, Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Prossiga, olhando para Jesus. Aí o escritor vai dizer, autor e consumador da fé. Autor aqui, meus irmãos, é princípio, é começo, é origem, é conduzir, guiar. Aquele que inicia, o fundador, o pioneiro, líder que vai à frente, capitão, príncipe. Jesus é o autor da nossa fé. Ele nos dá fé, através dele nós cremos, meus irmãos. E bem-aventurados que não viram, mas creram. Meus irmãos, nós cremos nessa palavra. Nós cremos com fé nesta palavra. Nós cremos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos que Ele voltará. Amém. Nós cremos em uma morada eterna. Nós cremos, meus irmãos, nós cremos por experiência própria. Amém. Nós cremos por relacionamento. Como, irmãos, nós sentimos, Ele mora em nós, Ele habita em nós, Ele nos consola, Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele nos conduz. Aí o escritor continua e ele vai dizer consumador, que significa completo, perfeito, maduro, plenamente desenvolvido, o presbítero Júnior, que chegou ao fim ou ao propósito. Jesus cumpriu o propósito, Ele cumpriu a carreira. Não foi fácil morrer por nós, meus irmãos, na cruz do Calvário. Por algum momento do Getsemane, nós vamos ler aqui, Ele suportou, meus irmãos, a afronta. Jesus suportou por nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É aquele que leva a alma à perfeição no sentido literal. Aquele que completa, aquele que conduz ao objetivo final, aquele que termina aquilo que começou. O que o Escritor está nos dizendo? Corra essa carreira, essa corrida, com propósito, olhando para Jesus, porque Ele cumpriu o que foi designado para Ele. Ele suportou a afronta, Ele suportou o escárnio, Ele foi até o fim. Aleluia. Ou seja, meus irmãos, como autor, Ele é iniciador, Ele é o líder pioneiro. E como consumidor, aquele que completa e aperfeiçoa. Ele não apenas inicia a fé em nós, Ele também a conduz até a maturidade e perfeição. Esse é o Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Continuemos crendo no Senhor. Aí, meus irmãos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí o que o escritor vai escrever à igreja, aos hebreus e a nós? Tão atual. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, Jesus, dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Persevere no Senhor. Olhe para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o exemplo. Ele é o exemplo que nós temos. Evangelho de Lucas, capítulo 22, 39 ao 46. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entrais em tentação.
E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, faça de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achando-os dormindo de tristeza. Ele disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação. Meus irmãos, a agonia foi tão grande de Jesus, que o suor se tornou em gotas de sangue, por mim e por você. E o escritor está dizendo: aquele que suportou a afronta, aquele que suportou a cruz, este é o modelo de vocês. Não existe outro modelo, é Jesus. E qual é o problema de nós, meus irmãos? Que nós não queremos suportar a cruz. Nós queremos um evangelho sem renúncia, sem cruz. Mas o evangelho, ele tem cruz. E não quer dizer aqui que o evangelho é de lamento constante. Não é isso, meus irmãos. É um evangelho triunfante, ele é poderoso. É um evangelho que nos garante a caminhada até o fim, até o porto seguro, mesmo nos dias difíceis, mesmo no dia da angústia. E Jesus disse em Lucas capítulo 9, 23 e 25, se alguém quiser vir após mim, assim mesmo se negue dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo. Jesus é o modelo, meus irmãos, que nós temos. Que nesta noite possamos entender que sistemas humanos falham, governos falham, os homens na força do braço falham, mas Jesus não. Jesus não, meus irmãos. Ele é poderoso, Ele é o Salvador da nossa alma. Nós temos um prêmio da soberana salvação, que possamos olhar para Jesus e encontrar as riquezas que nele nós encontramos, a salvação da nossa alma. Que você chegue na tua casa nesta noite, mesmo que lá esteja conturbada alguma coisa, e você pise lá, sabendo que Jesus é o modelo inigualável a qual você segue. Que você pise na tua casa, e mesmo que o teu filho, a tua filha, o teu marido esteja fraco, prostrado, você creia: Jesus é poderoso para salvar, Jesus é poderoso para mudar a situação e circunstância. Ele é poderoso porque, irmão Oséias, Ele é o doutor da alma, Ele é o nosso Deus, o Espírito Santo, o Consolador, o Deus conosco, o Emanuel. Ele é o nosso Salvador. Se coloque de pé, meus irmãos, nesta noite. Glória a Deus. Não desfaleça o vosso coração. Glória a Jesus. Possamos despertar de todo sono, de todo cansaço que vem sobre nós. Passamos dias difíceis. Hoje mesmo a igreja perdeu uma combatente de guerra, uma heroína que tomba, que desce a sepultura, mas já está descansando no Senhor. Glória a Deus. Que possamos entender, meus irmãos, que nessa corrida virá distrações, que nessa corrida
virá distrações para que percamos o foco de Jesus, para que não olhemos para Ele, porque se estamos correndo a carreira que está nos proposta e pararmos de olhar para Ele, nós corremos o risco de não chegar no final. Olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Senhor, nos ajude na carreira proposta. Tu és o modelo inigualável. Tu és o Deus de ontem, hoje e eternamente. A tua palavra não muda. A tua palavra é atual, Senhor. A tua palavra é verdadeira. Pai querido, continue fortalecendo a tua igreja. Continue fortalecendo os teus filhos, ó Pai. Que possamos deixar todo embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia. Que possamos correr com paciência essa carreira que está nos proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Senhor, que suportou todo o escárnio, que suportou, ó Deus, contradições, que foi ferido, moído, que foi a cruz do Calvário, o nosso modelo Jesus. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai. Continue fortalecendo a tua igreja, continue guiando a tua igreja pelo poder da palavra, os teus filhos, o ministério, ó Pai, os obreiros, as irmãs, os irmãos, as crianças, ó Deus, os jovens e adolescentes, ó Deus, o nosso pastor e a sua casa, a sua família, este campo de trabalho, ó Pai, o pastor presidente, todas as famílias, todas as casas, Pai querido, que nesses tempos atuais, nos dias atuais que não são fáceis, que continuamos prosseguindo, Senhor, olhando para Jesus, olhando para o Senhor. Pai querido, que as distrações não venham nos tirar do foco da soberana salvação, que possamos, Senhor, chegar até o fim, Pai querido. Assim nós te louvamos por esta palavra, Pai querido, para a glória do teu nome, Senhor. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo seja com a amada igreja, hoje e para todo sempre. E todo o povo que é de Deus dê um brado vitória dizendo...